Então, dando início à aula de configuração de implemento, a gente então tem a tela, né, aqui no caso o monitor GS4, e na tela, na aba configurar aqui ó, no canto inferior esquerdo, eu tenho a aba de configurar. Clicando em configurar, eu venho para a opção de equipamento, né, que vai englobar o implemento e o trator. Clico na aba e ele vai me abrir as opções do que eu quero configurar. Se eu entrar em trator, eu vou ter a opção, venho em editar, e aqui em editar eu faço as configurações das conexões que o trator tem com os implementos. Então, se eu tenho uma medida de barra de tração diferente do levante hidráulico traseiro, né, ou de esfera, né, o pino bola, eu entro e faço essa configuração aqui. Exemplo, minha barra de tração não tem 1 metro, tem 1,10 m. Então venho 1.1. Beleza. Já está salvo. Se eu der OK, ele volta para a opção. Beleza? Essa opção eu vou escolher depois lá na configuração do implemento. A outra aba que eu tenho acesso é a dos deslocamentos do receptor, que são as medidas do trator. Clicando na aba, eu tenho o desvio lateral do trator, que normalmente trabalha em 0, mas como eu descubro isso? Com o trator sozinho ou desabilitando o implemento, eu faço o teste das passadas com o trator e verifico se o trator indo na pista e voltando, ele tem o mesmo rastro, ele passa em cima da mesma linha, certo? Se eu tiver divergência, entra na configuração aqui do desvio lateral e insere, se é para a esquerda ou para a direita, qual está sendo o erro. Lembrando que é didático. Quando eu mudo para a esquerda, o desenho do receptor muda lá para o lado esquerdo. Quando eu mudo para a direita, o desenho do receptor vem para a direita. Certo? Então aqui, distância lateral da linha central da máquina ao centro do receptor GPS da máquina. Essa informação é para quando eu tenho o trator deslocado mais para um lado ou para o outro. Certo? Se eu não tenho deslocamento nenhum, centro. Então o receptor fica indicado bem no centro da máquina. Desvio em linha é a distância do receptor, que está aqui na frente da cabine, até o eixo traseiro. Então eu faço essa medida por cima da cabine, lá, do receptor até o eixo traseiro, que fica bem em cima da coluna traseira da cabine, do meio do receptor até o eixo traseiro. Então eu tenho esse desvio linha. E a altura é a altura do receptor, também do meio do receptor, ou seja, da divisa do verde com o amarelo. Faço a medição então do receptor até o solo. E aí eu tenho a medida aqui do trator. Beleza? Feito isso, então, meu trator aqui tem lá 3 metros e 23 centímetros. Ok. Já salvou a medida. Beleza? Feito isso, então, medidas do trator ok, posso finalizar. Certo? Terminado também as outras opções. Aqui já tem algumas pré-selecionadas, né? Dou ok também. Salvar. Então, salvei a configuração do trator. Posso dar ok. Então, o perfil da máquina está salvo. E aí, agora eu vou para o perfil do implemento, que é uma plantadeira, que pode ser vários implementos. Então, selecionei o tipo de equipamento, né? Se eu quiser editar o nome para colocar o número da frota ou o modelo certo do equipamento, eu posso fazer aqui. Então, quero apagar tudo, apagou, e aí vou digitar o nome. Exemplo, uma plantadeira de batata, uma Grime.
E aí o modelo eu posso colocar na frente. Vamos falar que é um modelo, deu espaço, modelo 1010. Ou o número da frota, né? Então dou OK. Já salvou ali. Isso para a gente poder diferenciar uma máquina da outra, talvez inverte os tratores. Então eu tendo salvo aqui a configuração correta da máquina, eu não preciso refazer todas as vezes as medidas do equipamento. Beleza? Feito isso, então a gente vai para o tipo de conexão. Como que essa máquina está conectada com o trator? Eu posso entrar e escolher barra de tração, engate de 3 pontos, né? Quando eu coloco o engate de 3 pontos, ele me pergunta se é articulado ou não articulado, certo? Se é uma plantadeira, né, de batata, provavelmente, dependendo do modelo, ela vem no levante hidráulico, mas ela é articulada, né? A máquina movimenta atrás do trator. Então, dou OK na opção. Aqui tem uma medida, quando eu escolho essa opção, né? O deslocamento do pivô. Esse deslocamento do pivô é do engate, lá do levante 3 pontos, até onde tem o ponto de pivoteio. Tem equipamento que tem essa distância aqui. Tem equipamento que o próprio engate é no alinhamento dos braços do levante. Se eu tiver esse ponto de pivoteio, faz a medida e aí vou lá, tem lá 10 centímetros. Então 0,1 metros, lembrando que aqui está sempre em metros. Então 0,1 metro, 10 centímetros. Dou OK. Certo? Por que essa medida? Para o equipamento conseguir calcular a distância para gerar as manobras, né? Fazer as manobras quando o plantio é em curva, para que ele faça as manobras da maneira correta, sem deixar a faixa sem plantar ou sobrepor o plantio da linha lateral. Beleza? Com a configuração correta, a gente vai então para a largura do implemento. Então, clicando na largura, aqui tem uma opção do implemento. O modelo que eu escolhi aqui para essa simulação já tem as linhas pré-definidas, né? Mas na condição natural, clica aqui dentro, ele vai abrir a opção e eu vou lá e escolho número de linhas e o espaçamento delas, ou a metragem total, ok? Aqui no simulador ele não permite eu fazer desse jeito que está configurado. Outra coisa, dimensões, né? Dimensões do equipamento, do implemento. Então, desvio lateral. Quando eu tenho um implemento que está trabalhando mais ao lado da máquina, né, mais ao lado esquerdo ou lado direito, exemplo, uma grade, normalmente trabalha mais à esquerda do trator, né? Um subsolador normalmente trabalha alinhado, certo? Então eu coloco essa medida para poder gerar o deslocamento da máquina em relação ao implemento. Eu vou simular aqui um deslocamento para a esquerda. Observem aqui o desenho da máquina, ó, que vai mudar. Então, para a esquerda, olha lá. Ó. Se o implemento está à esquerda, o trator fica mais à direita. 0,8 metros. Ok? Olha lá, ó, em metros. Então, coloca a medida. Beleza? E a outra informação é o centro de rotação, que é a distância da onde o implemento está conectado no trator até o centro de pivoteio, né? Normalmente os pneus do implemento, beleza? Faça essa medida, né? Faz a medida com a trena. Aqui tem explicação direitinho como que é, ó. Faz a medida com a trena e coloca. Eu vou pôr aqui a opção de 3,2 metros. Então, ok. Se eu não tiver esse deslocamento todo, né, eu posso zerar ou simplesmente centralizar, certo? E aí, aceitar. Feito essa medida, já posso aceitar a configuração. Outra informação que tem é o ponto de trabalho, ou seja, onde efetivamente o implemento distribui ou realiza a função dele, certo? Se é o caso de uma plantadeira, então eu tenho o cabeçalho, né, onde engata no trator, eu tenho o ponto de pivoteio, que são as rodas,
e onde distribui, no caso uma plantadeira de grãos, onde distribui a semente. Então esse ponto de trabalho é realmente onde a semente cai. Onde isso é usado? Para fazer o desligamento de linha a linha, para fazer o desligamento de seção, para as manobras, para a cabeceira, né? Então eu tenho que colocar essa informação correta. Beleza? Se o ponto de trabalho for à frente do rodado, né, à frente do ponto de pivoteio, faz a medida de qualquer forma, do cabeçalho até onde é o ponto do implemento. Ok? Eu vou colocar aqui um outro exemplo, 3,5 metros. E aí dou ok. Feito isso, para quando eu tenho o desligamento, né, de seção, eu tenho essa opção aqui do retardo. Beleza? Se for um implemento John Deere, eu tenho a opção aqui de fazer esse retardo, né? O tempo que o sistema gasta quando indica a posição, o tempo que ele gasta para poder desligar ou para poder ligar a operação, certo? Se fosse a plantadeira de grãos, por exemplo, né? Aqui, como eu tenho no implemento um receptor, né? Se eu estou falando do direcionamento ativo do implemento, eu tenho as medidas então do receptor. Então, clicando no implemento, eu vou ter as opções então, ó, desvio lateral, certo? Se eu tenho o receptor deslocado em relação ao implemento, eu coloco a informação. Se o receptor está centralizado no implemento, então eu coloco esse desvio lateral 0. Se eu tivesse ele deslocado, então eu venho e escolho o lado esquerdo ou direito. Observem que no desenho aqui vai mudar a opção. E aí escolho essa medida. Quantos centímetros o receptor está deslocado em referência ao centro do implemento. Centímetros ou metros. Ok? Normalmente o receptor vem bem no centro do implemento. Então vamos deixar aqui centralizado. O desvio em linha. Desvio em linha de novo. A distância do ponto de conexão até onde está o receptor. Agora não é mais o rodado, né? O centro de pivoteio e nem o ponto de trabalho. É para o receptor que vai no implemento, se o implemento for equipado com o receptor. Beleza? Então tem a medida aqui para isso. Ok? Finalizado então. Né? Aqui vem o número de série do receptor, que o sistema já puxa automaticamente. Então eu posso dar OK. Finalizada a configuração do implemento na aba do trator. Ok? Feito o final, posso dar OK aqui. Termino de fazer a configuração, né? O tipo de semente, a variedade, a taxa que vai ser utilizada. Certo? E aí, dou OK. Finalizou? Beleza. Agora vamos para a configuração da controladora da plantadeira. Dentro da configuração da plantadeira, da controladora, eu tenho aqui então as informações lá do implemento. Ó. Então se eu entrar aqui nessa aba dos desvios do receptor, vai em editar, eu tenho lá as medidas que o sistema já puxou lá da configuração do trator. Então aqui do trator, tá ok. E aqui do implemento, né, que no caso a plantadeira. Desvio lateral eu deixei zerado, mas se eu quiser alterar aqui vai alterar. Desvio em linha, lembrando, desvio em linha é a distância do receptor, aí aqui nesse caso, a distância que o receptor está do eixo direcional do implemento, beleza? Aqui quanto o receptor está à frente ou atrás do eixo do implemento, porque aqui a configuração é pro direcionamento ativo do implemento, para as rodas da plantadeira virar para a esquerda e para a direita e direcionar ela. Então eu tenho que colocar essa configuração das medidas da maneira correta. E aí a altura do receptor ao solo, né? Do receptor até o chão da plantadeira, quando a plantadeira está
na posição de trabalho. Então a plantadeira não pode estar levantada, ela tem que estar encostada no chão. Ok? Na altura ideal de trabalho dela. Beleza? E aqui de cima é do receptor do trator, que já vem informação lá da máquina. Beleza assim? É só voltar para a operação, que a gente tem mais informações de configuração, mas o básico é isso aí. Só voltar e iniciar o trabalho.